Bom, ok. Aqui a gente fechou a parte de média, modo, mediana. E aqui a gente vai chegar numa parte que eu juro que não é tão complicada quanto parece. Mas se for a primeira vez que vocês estão vendo, talvez pareça. Então a gente vai com calma e qualquer coisa eu volto. Vamos falar um pouquinho sobre desvio médio. Primeiro vamos entender o que é desvio. Vamos fingir que a gente tem esse conjunto aqui, que é o A. Conjunto A. 4, 4, 5, 6, 6. Tá bom? Um conjunto de 5 números, que é esse daqui. Primeiro a gente vai tirar a média. Média aritmética a gente já sabe fazer. A gente vai somar 4 mais 4 mais 5 mais 6 mais 6, dividir por 5, porque a gente tem 5 termos sendo somados. 4 mais 4, 8, mais 5, 13, mais 6, 19, mais 6, 25. A média vai ser 25 dividido por 5. A nossa média é 5. Agora a gente vai ver um conceito novo, que é o que é desvio. O desvio é uma relação que a gente faz entre cada um dos termos do nosso conjunto com a média. Então, a gente quer saber o quão longe da nossa média está cada termo do nosso conjunto. Ó, a gente tem o nosso primeiro termo 4, então a gente vai fazer a média menos 4. É a diferença entre a média e o termo. O nosso segundo é 4, o nosso segundo termo é 4, então a gente faz 5 menos 4. O terceiro termo é 5, então é 5 menos 5. O quarto termo é 6, então 5 menos 6. E o quinto termo e último termo é 6, então 5 menos 6. Então a gente vai descobrir o desvio de cada um dos termos do nosso conjunto. Essas barrinhas que estão aqui, que estão na vertical, é o que a gente chama de módulo. Significa que, independentemente de qual seja o sinal do resultado que a gente obter nessa conta, vai virar positivo. A gente vai ter que inverter o sinal se necessário, mas vai sair positivo. Então, 5 menos 4 é igual a 1. 5 menos 4 é igual a 1. 5 menos 5 é igual a 0. 5 menos 6 daí é menos 1, mas como está dentro do módulo, a gente vai inverter o sinal. Então, vai ficar 1. E 5 menos 6, que ia ser menos 1, vira 1 também. Então, entendam que esses números que eu achei aqui são os desvios. Eu tenho 5 termos, então eu vou ter 5 desvios. Eu vou ter um desvio por termo. Significa que eu estou a uma unidade de distância do meu termo 4 para a minha média 5. É isso que significa. É o desvio de cada termo. Se ele perguntar para você qual é o desvio médio, significa que ele quer uma média dos desvios. Então, vocês vão somar os desvios e dividir pelo número de desvios, que vai ser o mesmo número de termos que você tem. 1 mais 1, 2, mais 0, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, nosso desvio é 4 dividido por 5, que é igual a 0,8. Esse é o desvio médio, que você vai encontrar o desvio e aí vai fazer a média. A gente vai ver mais alguns outros exercícios que a gente vai usar desvio também. A próxima coisa que a gente vai discutir é variância. A variância é a média dos desvios ao quadrado. Esse é o momento que talvez comece a embaralhar o pensamento, mas vamos pensar e tentar entender. Se ficar muito confuso, me avisa que eu tenho que explicar de alguma outra forma. Vocês entenderam como e por que a gente calculou os desvios? Tá clara essa parte dos desvios? Sim. Perfeito. Então, agora que a gente já conseguiu calcular o desvio, a gente vai elevar ao quadrado cada um deles. Então, eu vou fazer uma média do quadrado de cada um dos desvios. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1 e 1 ao quadrado é 1. Nesse caso, eu peguei um exemplo bem fácil de lidar com isso. Então, a gente vai pegar cada desvio elevado ao quadrado, vai somar e dividir pelo número. É meio que muito parecido com o que a gente fez no desvio médio, só que a gente vai elevar cada desvio ao quadrado antes. Então, a gente vai fazer 1 mais 1, 2, mais 0, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. E no caso, a variância vai ficar o mesmo valor que o desvio, nesse exemplo. Mas aí eu queria que vocês percebessem a diferença. No desvio médio, a gente faz uma média dos desvios, na variância, a gente faz a média dos desvios elevado ao quadrado. Então, isso é a variância. Uma coisa que vocês vão ver muito em exercício é desvio padrão, que pode ser, sim, tem esse símbolo aqui do lado direito, que é o sigma. Vocês podem ver eles também, que é desvio padrão, mas geralmente vai estar escrito desvio padrão. Eu acho difícil estar só o símbolo. E apesar desse muito complicado não, mas ter bastante fase, então parece complicado,
O desvio padrão, uma vez que você tem a variância, é fácil de calcular, porque você só tem que tirar a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão, você vai pegar a variância que você já achou e aplicar na raiz quadrada. Nesse caso, seria a raiz quadrada de 4 quintos, né? 4 dividido por 5. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 5 a gente não sabe de cor, ou sabe, dependendo, né? Aí a gente vai fazer a racionalização, né? Multiplicar por raiz de 5 dividido por raiz de 5, e a gente encontra 2 vezes raiz de 5 dividido por 5. Bom, ou o exercício vai dar uma raiz de 5 estimada para você colocar, ou você pode deixar desse jeito, só não pode deixar desse jeito aqui com a raiz de 5 no denominador. Tem que racionalizar e colocar para o numerador. Ou você pode estimar, você pode pensar que 2 ao quadrado é 4, menor que 5. 3 ao quadrado, né, 2, depois vem o 3, é 9, que é maior do que 5. Então, a raiz quadrada de 5 vai ter que estar entre 2 e 3. 5 está mais próximo de 4 ou de 9? De 4. Então, a gente vai partir do 2 e ir para cima. Então, a gente faz 2,1 vezes 2,1, 2,2 vezes 2,2, 2,3 vezes 2,3, e a gente vai ver que qual chega mais próximo de 5 é 2,2 vezes 2,2, aproximadamente. Então, a gente pode estimar que essa é a nossa raiz de 5. Então, a gente vai aplicar e encontrar que o nosso desvio padrão é 0,88. Então, entendendo como a gente encontra a variância, já fica mais fácil de achar o desvio padrão. A gente vai fazer mais um exemplo para tentar entender esse processo de variância de desvio padrão. Então, aqui é o nosso resultado, né? Conjunto A, a gente achou média 5 e desvio padrão de 0,88. Agora, um conjunto B, que também tem 5 termos, 0, 0, 1, 12 e 12. Vamos calcular a média. Então, calculando a média, a gente tem 0 mais 0, 0, mais 1, 1, mais 12, 13, mais 12, 25. 25 dividido por 5. A média desse nosso conjunto é 5. Aqui eu vou mostrar um raciocínio que é esteticamente diferente do que a gente acabou de fazer, mas se você for ver, as etapas são exatamente as mesmas. Então, vocês veem como que vocês preferem fazer. Nesse daqui, a gente vai fazendo fileirinhos. A primeira fileira, a gente vai colocar os termos do nosso conjunto. Tá vendo? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 12, 12, 12, 12. Só copiar. A segunda fileira, a gente coloca a média. Então, a segunda fileira, a gente coloca a média na frente de todos os nossos termos. A terceira fileira, a gente vai fazer a diferença entre os termos e as médias. Só que a gente quer um resultado positivo, então esquece o sinal. Então, você vai fazer 0 menos 5, vai dar menos 5. O que importa é o 5. 0 menos 5, menos 5, o que importa é o 5. 1 menos 5 dá menos 4, vira 4. 12 menos 5, 7. 12 menos 5, 7. Tá bom? Primeira fileira termos, segunda fileira média. Terceira fileira, o módulo da diferença entre a média e os termos. Basicamente, essa fileira a gente quer a distância entre a média e cada um dos termos. Se ele pedisse para você qual é o desvio médio, você faria uma média entre esses números que estão em verde. Mas, como a gente está calculando a variância, a gente vai um pouquinho mais para frente. A variância é a média do quadrado dos desvios. Se esses são os nossos desvios, o próximo passo seria elevar ao quadrado cada um deles. Então, 5 ao quadrado é 25, 5 ao quadrado 25, 4 ao quadrado 16, 7 ao quadrado 49, 7 ao quadrado 49. Beleza? Então, esses são os nossos desvios ao quadrado. Se a variância é a média dos desvios ao quadrado e a gente encontrou em vermelho os desvios ao quadrado, a gente só vai fazer uma média aritmética. Então, a gente vai somar 25 mais 25 mais 16 mais 49 mais 49, que vai dar 164, e dividir pelo número de termos que a gente somou, que foi 5. E a nossa variância é 32,8, ou 164 dividido por 5. O desvio padrão, a gente faz a raiz quadrada e a gente cairia em aproximadamente 5,7. Aí, provavelmente, os exercícios vão dar uns valores mais fáceis de vocês trabalharem para encontrar a raiz, aí cai na aula de radiciação e potenciação. Aqui eu peguei um valor aleatório que eu criei os conjuntos, então deu um valor mais chatinho de trabalhar. Mas geralmente eles vão pegar uns valores mais fáceis
mais difícil de entender é toda essa passagem de encontrar os desvios e encontrar a variância. Uma vez que você acha a variância, é só tirar a raiz quadrada e você acha o desvio padrão. Então, eu queria mostrar uma coisa para vocês. O conjunto A, que era esse daqui, que a gente achou a média e achou o desvio padrão, aí a gente achou a média e o desvio padrão no conjunto B agora há pouco. A média dos dois deu 5, tá vendo? São conjuntos diferentes e a média dos dois conjuntos deu 5. Só que o desvio padrão do conjunto A deu 0,88 e do conjunto B deu 5,7. Deu bastante diferença, né? O desvio padrão do A é bem pequeno e o do desvio padrão do B é um pouquinho maior. Por quê? Vocês percebem que no conjunto A, todos os números estão mais próximos da média? Eles estão bem próximos de 5. No conjunto B, eles são dispersos, eles estão, tipo, largados. Tem 0, tem 12, eles estão bem longe de 5. Eles são mais dispersos que o conjunto A. E é por isso que o desvio padrão é maior. Quanto maior o desvio padrão, mais espalhados estarão os termos do nosso conjunto. Quanto menor o desvio padrão, mais próximos, mais juntinhos eles vão estar. É só você pensar pela palavra desvio, né? Quanto maior o desvio, mais longe eles vão estar. Daí isso é importante a gente saber essa teoria. Aqui eu fiz um gráfico do conjunto A e do conjunto B, eu apliquei num gráfico. Então, no conjunto A apareceu 2 vezes o 4, uma vez o 5, 2 vezes o 6. Então, ficou isso daqui. O conjunto B ficou 2 vezes o 0, uma vez apareceu o 1 e apareceram 2 vezes o 12. Então, deu isso daqui, essa parte azul é o B, o vermelho é o A. Vocês veem que o A está bem mais concentrado e o B está bem mais espalhado, porque tem um desvio padrão maior. Mais desvio, mais dispersão. Tudo bem? Esse próximo exercício que a gente vai fazer, eu tirei ele do Enem e ele dá uma luz pra gente, porque ele é um outro exercício de estatística que a gente não vai fazer nenhuma conta, não faz conta. Então, se vocês entenderem a teoria, já é mais que meio caminho andado, porque às vezes o Enem nem vai pedir para vocês fazerem conta, principalmente quando a questão é variância e desvio padrão. Não significa que eles não vão pedir, não significa isso. Isso serve para média geométrica e harmônica, mas muitas vezes vocês não vão precisar fazer conta necessariamente. Nesse exercício ele fala, né, que tem pesagem dos caras que vão lutar, eu acho, na luta, e eles vão fazer 3 pesagens. Então a gente tem a primeira pesagem, segunda pesagem e terceira pesagem. E a gente tem 4 atletas. E aqui ele dá pra gente a média da pesagem de cada um dos atletas, a mediana e o desvio padrão. Ele fala pra gente que a primeira luta ocorre entre o atleta mais regular e o menos regular em relação ao peso. E ele pergunta pra gente qual vai ser a primeira luta. A primeira luta vai ser entre quais atletas? Ele quer o atleta mais regular e o atleta menos regular. Tá, aí você já olha a tabela e você fala, tipo, tá, eu poderia chutar. Eu poderia dar uma olhadinha nos pesos e ver qual que parece mais regular e qual que parece menos. Poder pode, mas assim, seria no final um chute. E nesse caso, ele já dá todos os dados que a gente precisa saber, é só a gente saber ler. Ele dá média, mediana e desvio padrão. E a gente precisa saber, igual aquele que a gente fez do basquete de futebol, qual que a gente tem que usar. A gente tem que selecionar o que a gente quer ver. Nesse caso, eu quero saber regularidade. Eu quero saber o atleta que tem os pesos mais próximos entre eles e qual que tem os pesos mais dispersos. Então, eu vou olhar o desvio padrão. O desvio padrão menor é o de 4,08, significa que foi o atleta mais regular. Então, os pesos na pesagem dele, eles estão mais próximos da média, eles estão mais próximos entre si. O de 8,49, ele tem uma menor regularidade, porque ele tem um maior desvio, então ele está mais disperso. Dessa forma, a gente encontrou que a primeira luta vai ser entre o atleta 2 e o atleta 3. Tipo, esse é o raciocínio. Não precisa realmente fazer nenhuma conta. É uma questão teórica, né? Se a gente for pensar dessa forma. Então, os passinhos para a gente encontrar tanto a variância quanto o desvio padrão, porque o desvio padrão depende da variância. A variância, a gente vai primeiro calcular a média. Então, a gente calcula a média do nosso conjunto. Depois que a gente calculou a média, a gente vai calcular os desvios, né? Que cada desvio é a diferença entre a média e um termo. E a gente encontra o desvio para cada um dos termos do nosso conjunto. E aí, para achar a variância finalmente, a gente vai elevar ao quadrado cada um desses desvios e fazer uma média entre eles.
Esses são os 3 passos para a gente achar a variância. Para achar o desvio padrão, a gente coloca uma raiz quadrada na variância e tira a raiz quadrada da nossa variância. Tá tudo bem até aqui? Gente, deu para entender? Deu sim. Sim, tudo ok. Beleza. Essa era a matéria da nossa aula, que é média, moda, mediana, variância e desvio padrão. Não vou apresentar nenhuma conta nova a partir daqui, a gente só vai fazer mais um exercício, mais um exemplo. Então, toda a matéria já foi dada. Foi isso daqui. Esse exercício, ele vai pegar vários pontos diferentes da nossa aula. Uma lista de 4 números inteiros tem média 7 e diferença entre o maior e o menor dos números igual a 24. A moda e a mediana das listas são ambas iguais a 8. Assim, o desvio padrão da lista é igual a. Então, vamos selecionar o que o enunciado já contou para a gente. Ele falou que tem 4 números e a média vai ser 7. Eu resolvi que os meus números vão ser A, B, C e D, que eu não sei o que eles são, e a média é 7. Ou seja, se a gente somar todos eles e dividir por quantos números tem, que são 4, vai dar 7. A média vai dar 7. E a diferença entre o maior e o menor número vai ser 24. Tá bom, então dessa forma, eu meio que estabeleci que eu fiz uma sequência crescente. Então, o A é o meu menor número e o D é o meu maior número. Eu estabeleci isso. Na minha cabeça eu falei que eu coloquei em ordem crescente A, B, C, D, A, B, C e D. Então, se o D é meu maior número e o A é o menor, a diferença entre D e menos A é 24. Ele fala que a moda e a mediana das listas são ambas iguais a 8. Então, vamos pensar. A moda e a mediana é igual a 8. Se a moda é 8, significa que vão ter pelo menos 2 números que vão ser 8, certo? Vai ter que ser igual a 8. Como eu estabeleci que eu vou ter uma ordem crescente, né? A, B, C, D já está em ordem crescente, eu não posso ter o A 8 e o D 8. Eles não podem estar separados, a menos que todos os números sejam 8. Aí, ok. Mas uma coisa a gente vai ter certeza, que ou B, ou C, ou os dois vão ter que ser 8. Porque no mínimo vão ser dois 8. Então vai ser ou 8, 8 aqui, ou 8, 8 aqui, ou 8, 8 aqui. Ou AB, ou BC, ou CD. Então, ok, a gente sabe que ou B ou C vão ser 8. Só que ele conta pra gente que a mediana é 8. E a mediana seria a média aritmética de B e C, porque a gente tem um número par de termos. A gente não tem um termo que está no meio. A gente tem dois, que é B e C. E a gente vai ter que fazer a média aritmética entre eles, que vai dar 8. Só que a única forma de a gente conseguir uma média entre B e C dar 8, sendo que ou B ou C vão ser 8, é se os dois forem 8. Porque daí uma média aritmética entre dois termos iguais é o próprio termo. Então, aqui a gente já encontrou que o nosso B e o nosso C equivalem a 8. A gente achou o valor numérico de B e C a partir dessas informações. Sabendo disso, a gente pode aplicar aqui na nossa formulinha azul. Então, a gente vai passar o 4 multiplicando 7, que fica 28, e a gente tem que A mais 8 mais 8 mais D é igual a 28. 8 mais 8, 16, vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo 28 menos 16 igual a 12. A mais D, então, é igual a 12. Percebam que eu tenho em vermelho D menos A igual a 24, e aqui em preto eu tenho A mais D igual a 12. São duas expressões e duas incógnitas que faltam para eu descobrir. E aquela regrinha prática, se eu tenho uma expressão e uma incógnita, eu descubro. Se eu tenho duas expressões e duas incógnitas, eu descubro. E por assim vai. Então, eu vou substituir. Eu vou escolher substituir e isolar o D. Então, eu isolo D é igual a 24 mais A. Se D é 24 mais A, eu vou substituir aqui. Então, A mais 24 mais A, né, que é A mais D, só que D é 24 mais A, é igual a 12. Eu vou passar o 24 subtraindo. 12 menos 24 é igual a menos 12. A mais A é igual a 2A. Então, 2A é igual a menos 12. O 2 vai passar dividindo o menos 12, então a gente descobre que A é igual a menos 6. A partir desse vai, a gente já está em um probleminha de primeiro grau. Nessa parte aqui, a gente ainda estava usando aula de estatística para descobrir
os termos B e C e descobrir as nossas equações. A partir daqui, só a equação do primeiro grau. Como a gente achou que A igual a menos 6, a gente pode substituir. Eu substituí nessa expressão em vermelho. Então, D menos A é, na verdade, D menos menos 6. Como menos com menos vira mais, eu vou passar mais 6, que vai virar menos 6. Então, 24 menos 6 é igual a 18. Então, eu descobri que D é igual a 18. Nesse momento, eu já sei que B é igual a C, que é 8. Então, A igual a menos 6. B igual a 8, C igual a 8 e D igual a 18. Eu descobri os termos da minha sequência. Bom, ele pediu pra gente o desvio padrão. Então, vamos seguir os nossos passinhos. Eu coloquei uma colinha aqui. Primeiro a gente acha a variância, que a gente primeiro calcula as médias, depois os desvios, depois a gente faz a média dos desvios ao quadrado e por último a gente descobre o desvio padrão. A média já foi calculada, o exercício já falou pra gente que tem média 7. Então, o segundo passo seria calcular os desvios. Calculando os desvios, a gente tem que pegar termo por termo e subtrair a média. Então, eu fiz menos 6 menos 7, daria menos 13, vira 13. 8 menos 7 igual a 1, 8 menos 7 igual a 1 e 8 menos 7 igual a 11. Então, esses daqui são os meus desvios. Para eu achar a variância, enfim, eu tenho que elevar ao quadrado cada um desses termos, somar e dividir por 4, fazer uma média. Então, eu vou fazer 13 ao quadrado, que é 169, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, e 11 ao quadrado é 121. Quando a gente somar 169 mais 1, mais 1, mais 121 e dividir por 4, ou seja, a gente fez uma média aritmética dos desvios elevados ao quadrado, a gente tem que a variância é igual a 73. Se a gente fizesse essa conta, a gente ia cair nisso daqui, né? Desvio padrão igual a raiz quadrada de 73, mais ou menos igual a 8,5. Mas, nesse caso, o exercício deu essas opções aqui pra gente. Ele falou que o desvio padrão ia ser dado em raiz quadrada. Ele nem pediu para vocês tirarem a raiz. E a gente já achou. Se ele quis a raiz quadrada, né, em raiz quadrada, no momento que você achou a variância, você já achou o desvio padrão. Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a nossa resposta seria raiz quadrada de 73. Então, era basicamente o que a gente tinha para conversar hoje. A parte de estatística de vestibular é isso. É saber tanto calcular quanto o que é, né? Para que serve as médias, a moda, a mediana, a variância e o desvio padrão. A variância nem é tão pedida, só que vocês perceberam que ela faz parte do processo para achar o desvio padrão. Aí é por isso que a gente precisa saber como calcular.